exclamação, o FG, jogo. Danilo, já são 3 da manhã. Vai dormir, seu paspalho. Tá bom, pai? Meu nome é Danilo, eu tenho 27 anos. Eu comecei minha vida gamer com 5 anos quando eu comprei o Master System. Na verdade não fui eu, né? Foi meu pai. E não tinha jogo tão significativo que eu poderia lembrar aqui nome, né? Porque tinha jogos de navinha, de shooter, de plataforma, de arcade. Mas, depois de uns anos, né? Porque eu nunca tive muito videogame quando eu era mais novo. Depois de uns anos eu ganhei o Game Boy Pocket, onde eu comprei o primeiro Pokémon que eu tive era o Pokémon Yellow e o Pokémon Blue. Foram os primeiros Pokémon que saíram. Com 11 anos eu tive o Super Nintendo, que aí significou algo muito importante na minha vida, porque tinha jogos memoráveis, como Super Mario, Super Metroid, Chrono Trigger,
Castlevania, Super Castlevania 4, Star Fox, Zelda, Link to the Past. A partir daí que eu comecei a comprar videogame com mais frequência, porque aí eu tive o Play 1, onde eu jogava os Final Fantasy 7, o 8, o 9, joguei até o 11, que é online, né? E Vigilante 8, Twister Metal, o Castlevania mesmo, que é o mais famoso, o Symphony of the Night, né, Play 1. Daí pra frente eu tive vários videogames. Eu tive o GameCube, eu tive o Nintendo Wii, eu comprei também o Sega Saturno, o Dreamcast, que eu gostava de jogar Sonic, gostava de jogar Beat'em Up e vários outros jogos, né? No ano de 2009 eu comprei o Play 3 e fiz a besteira de vender, porque eu não queria. Hoje em dia eu arrependo disso, porque eu queria jogar só Metal Gear Solid 4, que é uma série do Play 1, né, que foi Play 2 também, que eu gosto muito, né, do Kojima, do Hideo Kojima. E na atualidade, hoje eu comprei de novo o PlayStation 2, que está aqui, né, já tem até a amostra. Comprei o PS Vita, que é um portátil novo da Sony, é o portátil mais novo da Sony, né? E tenho o Nintendo 64, que eu posso dizer de antemão que eu comprei um dia depois do meu aniversário. E um amigo mesmo me ajudou a comprar, entendeu? Essa é a minha coleção hoje de videogames. Videogame, o que ele tem importância pra mim? Videogame, eu acho que ele é uma boa ferramenta, não só de entretenimento e diversão, mas para deixar a pessoa mais concentrada, porque você precisa prestar atenção em certos momentos dos jogos, principalmente RPG, jogos de RTS, igual Age of Empires, você precisa prestar atenção no que está ao seu redor, como que você vai gerenciar aquilo para poder vencer a partida, né? E videogame, para mim, a importância dele na sociedade é isso, que ele te dá uma concentração maior, ele te faz improvisar melhor as coisas, ele faz com que você pense em outras alternativas, não só naquilo que você está pensando. Isso eu acho que é uma maneira muito, muito válida de você usar na vida real. Quando você vai, por exemplo, você vai gerenciar uma rede de telecomunicação, ou você vai ser dono de uma empresa. Tem muitos jogos que apresentam isso, né? Que te mostra e principalmente quando você está jogando, você está inserido no jogo, você está lá, né? Você sempre vai superar os objetivos que você pode ter, porque o jogo te proporciona isso. Porque se você pensar de uma mesma maneira, você nunca vai conseguir, por exemplo, vencer um chefão, igual no Zelda, por exemplo. Se você tem que usar elementos de todo o cenário para poder derrotar o chefão, né? E da mesma forma na vida real, quando você está com um problema, fala, eu não estou dando conta de resolver isso, o que eu faço? Tem aquela alternativa que você pode fazer. Você pode fazer isso de tal e tal maneira. O jogo, muitas vezes o jogo não te apresenta isso como experiência, mas você ter o hábito de jogar, você adquire isso. E eu acho que isso é muito importante no desenvolvimento e na capacidade de uma pessoa. E o jogo te proporciona a imersão, porque você vive uma história. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o Assassin's Creed. Assassin's Creed, você vai pra Revolução Francesa, que é o jogo mais novo que eles estão agora. Assassin's Creed antigo, você vai para Constantinopla, você vê a origem da democracia e como foi a república, e você vive fatos históricos que te ajudam não só pelo jogo, mas pelo conhecimento, e só jogando para saber disso. Um jogo que eu posso citar de vários ângulos é o Minecraft. Por quê? Porque o Minecraft você pode fazer de tudo e você pode criar o seu próprio mundo no jogo.
Você pode criar a sua realidade. Você pode ter a criatividade de contar sua própria história através do jogo, entendeu? E isso é muito importante, até pro mundo real, porque você tem que ser criativo. Se você acha que videogame é infantil, que é superficial, aperte Start. E aí, gordo? É, bom. Essa... Deixa eu te matar, rapaz. Deixa eu matar. E aí, gente, beleza? Eu sou o Laerte, tenho 21 anos. Eu faço coleção de videogames antigos desde 2012. O qual eu tinha vontade de começar muito antigamente, só que como eu não tinha dinheiro, e como minha família não me dava dinheiro pra comprar nada, nem roupa, aí quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter o dinheiro, fui gastando tudo em videogame praticamente. Aí eu encontrei um amigo que vendia videogames antigos e comecei a comprar em média 1 a 2 videogames por mês. Aí, e assim foi crescendo minha coleção, mas meu primeiro videogame foi o Super Nintendo, que eu tive em 1999, o qual eu tenho ele aqui até hoje, tá até na caixa ainda, novinho, que é o meu videogame preferido, o qual tem muitos jogos também, que na época eu não tinha tantos jogos assim. Porque minha mãe me dava um jogo toda vez que eu virasse um jogo, mas cada vez que eu virava o jogo demorava uns 4 meses para poder me dar o outro jogo. Que na época a febre era o Street Fighter. E eu lembro que quando ela foi me dar outro jogo eu pedi o Street Fighter. Só que aí ela trouxe o jogo do Ligeirinho, que ninguém joga aquela porcaria. Eu não sei, é porque só eu tinha esse jogo. Bem, os investimentos que eu tive com a coleção foram bem altos, porque colecionar videogame antigo hoje em dia é um hobby que gera... Você tem que gastar muito dinheiro, porque os jogos a maioria das vezes são caros, os videogames também. Isso teve um meio que impacto comigo, porque como eu gastava todo o meu dinheiro comprando videogame, eu não comprava roupa. Ou seja, eu andava com as roupas antigas, tipo roupa de quando eu tinha 10 anos e tal. E, por exemplo, se você vai no shopping atrás de uma garota, normalmente você tem que estar arrumado. Não de bermudinha velha e chinelo como eu ia, parecendo um traste lá pra comprar jogo de R$200 na Saraiva. E a sorte minha é porque eu arrumei namorados que gostavam de videogame. Um era muito chato. A outra é legal, vem aqui até hoje. É muito legal. E aí, nesse período que eu fui comprando, eu encontrei muitas coisas raras. Que isso na época eu sempre pagava toda a vida, mas quando aparecia muito de uma vez, eu sempre pegava pra ninguém pegar antes de mim. Que no caso foi esse telejogo aqui, que foi o primeiro videogame a ser lançado no Brasil. Ele é de 1970 e alguma coisa, mais ou menos. Ele saiu um pouco antes do Atari. Ele era feito, como posso falar, essa caixa tá velha. Ele só tinha 2 botões para jogar, que era o Play 1 e o Play 2. O gráfico dele, na verdade não tinha nem gráfico. Era um monte de palitos na tela, com uma bolinha, a qual você rodava aqui e subia a vareta e tentava bater na bolinha para passar do campo do adversário. Era um Pong do Brasil na época, que já tinha sido lançado pela Atari também. E passando telejogo, todos esses joguinhos, muitos deles, deixa eu ver, eu tenho em média hoje 55 aparelhos, só a versão dos originais mesmo, eu não comprei os clones. Dentre eles eu tenho, em média, mais de 1.500 a 2.000 e poucos jogos, eu não contei ainda direito. E eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus aparelhos mais raros, tipo acessórios, como essa luva que você usava pra jogar no Nintendo 64. Ela foi até boa na época, ao contrário da antecessora dela, que era a Power Glove, que saiu pro Nintendinho, que era muito horrível. Deixa eu ver aqui. Um acessório bacana que saiu pro GameCube foi o Bumbo, qual você jogava o jogo Donkey Kong batendo aqui, e tinha um sensor de palma. O ruim dele é que você doía sua mão, então você bater palma no Donkey Kong fazer alguma coisa. Mas fora isso, é um acessório bem bacana. Um console que não é tão raro, na verdade não é raro,
quase pouca gente comprou foi o Zebra. Foi um console exclusivamente feito no Brasil. Só que ele tinha uma proposta inovadora de ter apenas jogos via download. Só que os jogos do Zebra eram bem fracos em qualidade. Muitos remakes de jogos que eram no Play 2 saíram para ele, como Resident Evil 4, que tiveram uma qualidade muito reduzida e resultou no fracasso do console aqui no próprio país. A rede dele também foi descontinuada, porque a rede dele durou mais ou menos um ano. Esse aqui é um dos meus favoritos, que é o meu Nintendo 64, edição do Pikachu. É até bom, as meninas gostam do Nintendo Pikachu, eu sempre pedem isso aqui. Nunca vou dar meu Nintendo 64 Pikachu. Game Boy Color, com um diferencial, ele tem esse acessório aqui, que é um receptor de rádio, onde você pode ouvir rádio no seu Game Boy, gastando sua pilha, uma maravilha. E isso aqui é uma câmera, que você podia tirar fotos com o Game Boy e imprimir na impressorinha que você comprava a parte do Game Boy. Eu não tenho essa impressora aqui, também não faz muita falta, porque as impressões eram muito bosta. Quando eu comprei essa câmera aqui foi gozado, porque quando eu liguei o Game Boy para ver as fotos, tinham fotos eróticas nele. A pessoa estava tendo a sua fornicação noturna com a sua querida esposa, o namorado, o amante, sei lá, e tirou fotos com a câmera do Game Boy. Eu não sei porquê, não sei se ele se citou com essas fotos depois, mas ele fez isso. Ok, esse aqui é muito caro para você comprar agora, hoje em dia, porque ele é muito difícil de encontrar funcionando ainda. Esse aqui é o Virtual Boy, foi o maior fracasso que a Nintendo teve, porque tinha uma visão de você ter uma experiência 3D, uma imersão maior ao jogo. Só que quando eles fizeram ele, eles fizeram apenas em duas cores, que é o preto e vermelho, e além disso ele provocava dores de cabeça nos jogadores, o que provocou o descontinuamento do console com poucos jogos, acho que foi uns 13 ou 15 no máximo, tem até alguns aqui, que são esses cartuchinhos menores aqui. Tem um jogo que você tem jogos bons pra ele, por exemplo o Wario Land, teve até uma sequência pra ele, é um jogo muito bom. E o melhor de todos, o Jack Bros, que além de ser um jogo ótimo, também é um jogo mais raro de Virtual Boy, você acha no eBay cerca de $500 por aí, $600 no americano. O japonês você acha mais barato, mas o americano realmente é muito caro. Esse aqui, esse pesadão aqui é o MSX. E ele é um console bem bacana, cara. Ele tem até o áudio por fora aqui, ele tem as funções de um computador. Mas um computador da época, ele não tinha muita função pra fazer. Você podia digitar, tinha uns joguinhos educativos, tipo de matemática lá. Tinha o Galaga, que era muito bom. Outro bem legal é o Mega Drive, que vem acompanhado do Sega CD. Não fez tanto sucesso também. E esse Mega Drive, quando ele saiu, foi implementando muitas coisas a ele. Por exemplo, ele implementou o Sega CD e depois implementou o 32X. O 32X eu não tenho aqui no momento, porque quando eu achei ele estragado, é um saco achei ele funcionando. Mas ele encaixava aqui, ficava parecendo, sei lá, uma privada, uma coisa bizarra. Que não tão privado igual o Atari Jaguar. Esse aqui já é comum, todo mundo deve conhecer, que é o Play 1. Mas o diferencial dele era essa telinha aqui, que você podia tornar ele como um videogame portátil. Você podia ligar, assistir na TV, dar um fone de ouvido aqui, e jogar feliz, você não precisava se preocupar no seu pai querer ver o jornal na TV, porque você tinha sua telinha maravilhosa do Play 1. Mas na época ele era muito caro, então poucas pessoas tiveram acesso a ele. Na época isso aqui foi bacana, porque na época os pais pensavam que o videogame estragava a TV. Aí, se você tinha uma TV no seu videogame, você não podia ter mais preocupação de estragar a TV do seu pai, certo? Então, depois que eu estava estável na coleção, aí eu precisava comprar roupas. Aí eu pensei, como ganhar dinheiro com isso, né? Aí eu montei um projeto, junto com a família Azam, que eu fundei aqui, com a galera que a gente se reúne para fazer encontros, festas, coisas em eventos. Aí a gente criou a Azama Games, que hoje eu uso para aluguel de videogames, festas, eventos, então, e eu consegui um retorno bem lucrativo com isso. Eu estou trabalhando com muitos eventos, faço algumas parcerias e tenho ganhado o dinheiro que eu investi em videogames de volta. E eu faço salas bem bacanas, interajo com as pessoas, levo jogos que as pessoas não conhecem, levo jogos antigos, levo adaptadores por Nintendo pra galera jogar Bomberman de 5 pessoas.
Isso eu acho que é um diferencial que faltava hoje em dia nas áreas de games, que dar mais valor aos games, mostrar pra ele a importância dos jogos antigos também pra eles, não só os jogos novos, são bons, claro, mas mostrar os jogos antigos também é bom, que mostra o gamer que não é só de gráficos que vive o jogo, e sim jogabilidade, diversão, etc. Você lembra daquele tempo eu tinha dezenas de jogos e até um Game Boy. Era portátil e veloz, com Tetris, com Mario e Paperboy. Você lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas pra poder alugar Pokémon Yellow ou Blue e o tal do quer me derrotar. Eles aos montes cansei de vencer Atari Odyssey. E eu passava toda a minha manhã para ser a Pitfall. Então, eu sou o Carlos, tenho 25 anos. Eu jogo videogame desde que eu me entendo por gente. Eu comecei jogando no Atari, porque um primo meu tinha, e eu tive a sorte ou o azar de morar com mais 2 primos. Então sempre um tinha um videogame novo. Eu lembro que um primo meu ganhou um Nintendinho quando a gente tinha uns 4, 5 anos de idade mais ou menos cada. Então a gente passou muito por essa fase, tipo assim, do Atari, Nintendinho. Depois um outro primo meu ganhou o Mega Drive. Aí eu ganhei o Super Nintendo. E a gente jogava muito, cara. Tipo, a gente chegava da aula, aí antes de almoçar a gente fazia tarefa pra poder jogar o tempo inteiro. Aí almoçava, jogava o tempo todo. E até hoje eu mantenho uma coleção, acho que eu tenho uns 13 videogames mais ou menos, a maioria antigo. Eu jogo umas 2, 3 horas por dia ainda, porque é o que o trabalho permite, né? O que o tempo permite hoje em dia, que é meio corrido. Eu vejo assim que a indústria de jogos, ela hoje em dia, ela só não é maior que a fonográfica, né? Então, tipo assim, os jogos hoje em dia eles lucram mais que o cinema e só não lucram menos que a indústria fonográfica. Isso é bom, mas também não é tão bom assim, porque eu vejo que antes, quando, na época mais do Super Nintendo, desses jogos mais antigos, a galera se divertia mais pra fazer. Hoje em dia tem todo um mercado, tipo, tem muita gente que joga, tem muita gente que compra, tem muita gente que baixa atualização, DLC, né, todas essas coisas que tem hoje, patch de não sei o que online. E o mercado ele vai seguindo a tendência do que vende mais. E nem sempre o que é melhor ou o que é mais agradável é o que vende mais. Então, tipo, você vê que o que tem todo ano, sabe? Todo ano tem Big Brother, todo ano tem Call of Duty e todo ano tem Assassin's Creed. E o Assassin's Creed e o Call of Duty são líderes de mercado. Então, tipo, vende muito, vende milhões e milhões. E se vende milhões, é uma tendência que o outro pessoal, todo mundo que mexe com o jogo também vai copiar, sabe? Porque a indústria funciona assim, né? E acaba que é muito linear, sabe? Principalmente o Call of Duty é um jogo que você sempre faz a mesma coisa e acaba. Uma campanha de 6 horas, onde que o melhor, assim, todo mundo gosta mais de jogar online. Tanto que eu nem compro Call of Duty, tipo, eu alugo um final de semana, jogo e devolvo, porque eu não gosto de jogar online. Isso acaba minando um pouco o mercado. Assim, acaba repetindo muito. Você vê que hoje em dia tem muito FPS. E a parte da criatividade, ela acaba sendo mais quebrada, assim.
Claro que tem assim, as empresas igual a Ubisoft mesmo, que fez o Call of Duty, ela fez o Child of Light agora, que é um RPG incrível. Acaba sempre saindo dos expoentes, assim, mas os grandes jogos do mercado são mais ou menos a mesma coisa. Aí assim, tem duas empresas assim que eu acho que eles fazem uma parada assim mais diferente, assim, uns jogos que usam mais a criatividade. Falam sobre, mas assim, dão um passo além, né? Essa coisa mais comum dos jogos, que é a Quantic Dream, que ela é responsável pelo Heavy Rain, também pelo Beyond Two Souls. São exclusivos, né, do PS3. Ela também tem um jogo PS2 muito bom que eu não lembro o nome agora. E a Japan Studio. A Japan Studio, ela fez tipo 2 dos jogos que eu mais gostei na vida. Foram o Shadow of the Colossus. Ela tem mais alguns outros jogos bons pro PS Vita, que ainda existe, eu não sei como, que não sai jogo nenhum. E eles acabam que eles tipo dão um passo além. Tipo, você vê que todo mundo segue mais ou menos pelo mesmo caminho. Eles conseguem ir à frente disso, tipo assim, eles conseguem trazer histórias para outro patamar. A questão de trilha sonora também é muito boa. E eu que jogo hoje em dia, assim, eu jogo mais videogame antigo do que novo, apesar de ter os videogames atuais, eu sempre opto pelo meu Super Nintendo, pelo emulador. Hoje em dia também é muito mais fácil, né? Eu vejo que a parte que mais supriu essa necessidade minha desses jogos, com mais questão de jogos são não tendência de mercado, mas coisas divertidas, foram os jogos indie, que é o que eu mais jogo assim das gerações atuais. O jogo independente, ele traz essa liberdade. Tipo, são 5 programadores que criaram a história do nada, pegaram, desenvolveram, fizeram a música, fizeram tudo, conseguiram ganhar alguns prêmios desse negócio de indie e estão indo pra frente, saca? Você vê assim, jogos excelentes, cara. Tem um que eu acho que ele era exclusivo pro PS3, mas agora não é mais, que é o Papo Joe. Ele é um jogo, se eu não me engano, ele é colombiano. E ele é muito bom, a história dele, tipo assim, é muito pesada, saca? Tem uma atmosfera muito pesada. E trata da história do o autor mesmo, assim, ó. O criador da história, ele faz parte, né? Que é uma criança com o pai dela, e o pai dessa criança é alcoólatra. E dentro do jogo isso é tratado como um monstro que é muito gentil. Mas quando ele come uma certa maçã, ele fica do mal, sabe? Então, tipo assim, ele consegue tratar de alcoolismo, de muitos problemas que ele teve durante a infância dele, através de um jogo independente que saiu pro PS3, acho que hoje em dia tem pra Steam também. O que define se um jogo é bom ou não? Depende da categoria, igual o Rayman. A Ubisoft, ela faz a repetição do Assassin's Creed, né, que é sempre a mesma coisa, com a evoluçãozinha do motor gráfico, mas ele trouxe de volta tipo o Rayman, que foi uma trilogia que acabou na geração do PlayStation 1 ainda. Eu jogava no Sega Saturn. Ele pega aquele jogo com a jogabilidade 2D, coisa mais simples do mundo, trem mais besta, me faz jogar tipo 50 horas do jogo. Acho que foi até hoje um dos poucos jogos que eu platinei, assim. Se eu pudesse dar uma nota, seria 10 de 10 pra ele. Aí tem o Rayman Origins, saiu outro Rayman também que eu não lembro, e provavelmente é uma trilogia, né? E o jogo é foda, cara. E tipo, acaba que é um resgate do simples. Então assim, às vezes o genial está no simples também. Tem sempre essa galera que tá rebutando, né? Saiu o DuckTales, que era do Master System, saiu de volta.
Pegaram um Mickey também, né? O Castelo da Ilusão. Cara, você vê que tem umas decisões que são muito erradas na vida, né? A SEGA, ela criou o Shenmue, que foi não foi um sucesso absurdo, assim, mas teve um bom sucesso, tipo, é aclamado pela crítica. Quem entende de videogame, vamos dizer assim, é mídia especializado, gostou muito do jogo. Quem jogou também, a maioria das pessoas que eu conversava na época gostaram muito. Aí beleza, Shenmue 1 saiu. Saiu o Shenmue 2, saiu até pro Xbox também, né, versão americana, pro primeiro Xbox. E a SEGA simplesmente descontinuou o jogo. Tipo, ela era uma empresa de hardware, né, vamos dizer assim. Ela lançava o console, aí ela parou na época do Dreamcast e resolveu só fazer jogos, né, virou uma empresa de software. Aí ela teve a ideia de fazer o Yakuza. O Yakuza, tipo, é bacaninha e tal. Mas com o Yakuza, eles descontinuaram o Shenmue, sabe? E o Shenmue, ele é um jogo, assim, que até hoje eu vejo elementos nele que eu não vejo em jogo nenhum. Primeira coisa, ele não é um jogo só de uma coisa. Tipo, ele é um jogo de luta, ele é um jogo de aventura, ele é um jogo que... O primeiro grande jogo que eu vejo com aquele negócio do Quick Time Event, que é aquela parada do God of War, de você matar um bicho gigante e aparecer o botão na tela. Isso já tinha no Shenmue também. E vamos dizer assim, a ambientação do Shenmue, ele é uma coisa muito sutil. Como todos os dias realmente passam e as horas também passam, você vê que quando tá perto do Natal, você vê que vem um cara pedir um dinheiro pra você, assim, ele tá com um chapéuzinho do Papai Noel, e ele vem falar assim, cara, isso aqui é pra ajudar na ceia lá de casa. Então, assim, toda a ambientação do universo, ele realmente vão passando os dias. Isso dentro de um jogo, cara, é muito absurdo. Tipo, ele saiu tem muito tempo, o Shenmue, ele é bem antigo, cara. Você vê que jogos de hoje em dia não tem isso, sabe? Você vê um jogo que me lembrou um pouco disso foi o GTA V. Assim, ele conseguiu trazer essa coisa da ambientação do universo. É como, assim, claro que numa escala maior, porque é um jogo muito maior, né? Mas assim, o universo está vivo, mesmo que você não faça nada. Se você não vai lá, ainda continuam as coisas acontecendo, sabe? Isso é muito bom. Isso é muito grande, isso assim, cara.
capturei, lutei, velho. Deu certo. Ô, desgama. O Abra, Capturou o Aba. Acabei de capturar o Abra lá. a cena final do documentário, o cara capturou o Abra. Você vê Lá. que é uma coisa real mesmo. Aí, ó. Eu vi o Capturei o Abra, filho. E o Abra você tem que capturar, você não pode nem enfraquecer ele. primeiro movimento dele é o teleporte.